Começando pelo enunciado, a poesia parnasiana preocupa-se com a estética no sentido de arte pela arte. Contudo, no texto anterior, o eu lírico ultrapassa esse parâmetro. Para alcançar isso, o recurso utilizado foi o fato de. Então a questão nos conta um pouco sobre o que é a poesia parnasiana e esse sentido arte pela arte. Contudo, aí é importante, né, fazer essa leitura e perceber essa conjunção aqui adversativa que vai me dizer que eu tenho uma poesia que vai contradizer o que eu estou acostumado a ver no arte pela arte, que é característico do parnasianismo. Tá, que então vai ultrapassar um parâmetro que a gente já está acostumado a ver no parnasianismo, no arte pela arte, e o que faz para alcançar isso? Utilizou um recurso. Eu preciso interpretar isso a partir do poema. A cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando. Do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se e estremece. Da cavalgada o estrépito que aumenta. Perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez soturno desce. E límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. Raimundo Correia, Antologia. Eu tenho um poema estruturado com toda a estética parnasiana. Só que eu percebo que a estruturação do poema destoa em muitos sentidos desse arte pela arte que nós estamos acostumados a ver no parnasianismo. Quando eu falo arte pela arte, o que isso significa? Que era uma arte que não é uma arte engajada, ou seja, é uma arte que é alienada. É uma arte que não preocupa com as mazelas sociais, em denunciar alguma realidade, ou então não preocupa muito com as questões sobre a sociedade. Então vai retratar o sentido que a arte tem pela arte mesmo. Então, eu tenho as regras do lirismo, a preocupação com o vocabulário erudito, rimas raras, todas aquelas características que a gente já está acostumado e cansado de ver do parnasianismo, né? Vai comparar a palavra com a joia, ou seja, né? Vai invejar o ourives que aprimora, alteia e lima a frase bela e enfim faz todo um jogo com a palavra no sentido de alcançar uma expressão do belo, né? Ou seja, tanto é que aqui é a beleza que é exaltada, a beleza pela beleza, assim como os gregos faziam, né? A arte só existe por quê? Para representar o belo e nada mais. Eu não tenho uma preocupação tão social, né? Então, analisar todas as características do parnasianismo, eu percebo que o poema traz algo que já é um tema, já tem uma temática. E o fato de apresentar uma temática já destoa um tanto quanto dessa característica do parnasianismo. Por quê? De novo, eu tenho a construção de um ambiente sombrio, de um ambiente macabro, é a cavalgada, e aí vai falar dos cavaleiros que chegam, e aí o silêncio, olha só as reticências aqui para dar um ar de mistério, né? E aí a retratação de uma cena um tanto quanto macabra, sinistra, né? O remanso da noite embalsamada, toda uma atmosfera de suspense. Ou seja, eu tenho uma temática que é uma temática que eu classifico como ultra romântica. Por quê? Porque vocês concordam que existe toda essa criação de uma atmosfera sombria, uma atmosfera de suspense,
né? E aí o bosque estala, move-se, estremece, as reticências muito presentes, né? Quando eu tenho reticência, quando o poeta, quando o lírico coloca as reticências, o que ele quer dizer com isso? Deixa um pouco, um tanto quanto cria um suspense e cria algo que está além do esperado, né? Ou seja, eu deixo uma certa angústia, porque pode ser qualquer coisa, pode ser que esse verso nem termine direito e pode dar múltiplos significados. Deixa um tanto quanto um vácuo. Existe um vazio aqui muito grande. E tudo isso é um pouco contrário às ideias do objetivismo que o parnasianismo pregava tanto, né? Eu vou retratar uma cena de forma objetiva. No parnasianismo tem aquela ideia de que os poetas vão tentar ser objetivos, por incrível que pareça, né? Porque os poetas são muito subjetivos, mas no parnasianismo eles vão querer alcançar a objetividade. Mas eu já percebo aqui, nesse poema do Raimundo Correia, em que não tem objetivismo. Muito pelo contrário, né? Tem até muitas interpretações que esses pontos de interrogação podem causar na leitura desse poema. E aí, por fim, né, outro adjetivo muito carregado, soturno, né? A límpida, alvacenta, sem mácula, características aqui, né, do romantismo. A lua, a estrada solitária banha, né? Olha só essa natureza, uma natureza que lembra aquilo que a gente estuda, que é o locus horrendus, ou seja, uma natureza horrenda, sombria e tudo isso. Muito bem, a partir dessas características e toda essa interpretação que a gente faz, a gente chega como gabarito à letra B, que o recurso utilizado para fazer com que ultrapassa o parâmetro do parnasianismo é construir um diálogo com a estética ultra-romântica por intermédio do locus horrendus. Sim, o locus horrendus é toda essa atmosfera de suspense, toda essa atmosfera de horror, né, com adjetivos muito característicos desse estilo de época, soturno, solitário, né, a carga semântica muito característica do modernismo segunda geração ultra-romântica, que trabalha muito a ideia do locus horrendus. Por isso, a letra B. Por que as outras não podem ser? Letra A. Estabelecer um contato com o interlocutor por meio de um código em linguagem poética. Não existe aqui a preocupação de estabelecer um contato com o interlocutor. Não, o poeta ele vai fazer a poesia no sentido de expressar. Eu tenho aqui uma linguagem, essa aqui, a letra A, fala sobre as funções da linguagem, né? E qual que é a função da linguagem que estabelece um contato com o interlocutor? Né? É a função fática, né? Estabelecer um contato, e não a função poética. Ou seja, se tivesse, né, qual que é a função da linguagem que predomina nesse poema, é a função poética, né, e não a função fática. Então não pode ser a letra A. Letra C. Recorrer ao subjetivismo na elaboração poética, uma vez que utiliza a função emotiva. Não utiliza a função emotiva, né, utiliza a função poética. Recorre ao subjetivismo? Muito pouco, né? Tem subjetivismo aqui? Tem sim, mas não é isso que vai fazer que seja a função emotiva. Tem mais função poética do que função emotiva. Letra D. Buscar convencer o leitor, e para isso utiliza verbos no modo imperativo. Não existe o objetivo de convencer o leitor, né? Quem faz isso é a função apelativa ou conativa, e não utiliza também verbos no imperativo. Então não pode ser a letra D de maneira alguma. Letra E. Executa uma temática universal ao descrever uma cena de forma objetiva e permeada pela denotação. Não tem o objetivo aqui de descrever uma cena de forma objetiva, aquilo que a gente discutiu, né?
Não tem o objetivismo aqui, é o contrário. É mais transmitir algo que tem múltiplas interpretações. Então não é denotação, é conotação e não de forma objetiva. Então, letra B, sem sombra de dúvida.